Fala pessoal, esse é o programa Caso Chocante. Antes de começar o caso, quero que vocês assinem o meu canal, dê um link, clique no like e também clique no sininho, para poder ajudar muito o meu canal e também ajudar a chegar a mais de 1000 inscritos. E eu quero agradecer também o canal do Dealer, do Clube Mistério, que está acompanhando muito meu canal Caso Chocante, e o canal do Chamalzinho, que também está acompanhando o vídeo do canal Caso Chocante. E agora vamos para o caso. O caso que eu resolvi contar agora é o caso de Daniele Toledo de Prado, que foi o caso que é considerado um caso muito revoltante aqui no Brasil, conhecido como o monstro da mamadeira. Bom, esse caso ele foi considerado um caso revoltante, que aliás uma repercussão virou uma repercussão e também muito revoltante. Conta a história de uma mãe que foi acusada por ter matado a sua filha por colocar cocaína na mamadeira e foi denunciada pela médica. E logo depois ela foi linchada pelas detentas e ficou 37 dias na cadeia, e depois desses 37 dias ela era inocentada. Motivo: não tinha cocaína nenhuma na mamadeira da criança. E esse foi considerado um dos casos mais revoltantes da história. Então, vamos à história. Esse caso aconteceu na cidade de Taubaté, no ano de 2006. Daniele Toledo de Prado, na época, tinha 21 anos. Ela é mãe de 2 filhos, do André, que na época tinha 3 anos, e Vitória, que na época tinha 1 ano e 3 meses. Vitória nascia com um problema de conjunção cerebral. Ela era debilitada, na verdade. Ela respirava através do tubo. Ela era tratada no hospital, no posto de saúde, e lá ela era bem cuidada, na verdade. Ela precisava de tratamento médico. Daniele Toledo de Prado levava sua filha para o hospital do posto de saúde lá em Taubaté, onde ela estava sempre cuidada, na verdade. E no dia 1º de outubro de 2006, quando ela estava cuidando da sua filha, quando a sua filha estava em coma, ela estava com vontade de beber água, estava com muita sede, porque o bebedouro que ficava ao lado do quarto da sua filha não estava gelado, estava muito quente. Ela então resolveu ir diretamente na recepção para beber uma água, claro, porque lá estava gelada. Quando ela estava diretamente na recepção, ela foi abordada por um médico, e esse médico pega ela e leva ela diretamente para o quarto e acaba abusando dela, estuprando ela, e depois de estuprar ela, ele agride ela fisicamente. E após esse ocorrido, o médico faz uma ameaça a ela, dizendo que se ela resolver fazer uma denúncia contra ele, ela e sua filha não serão mais atendidas nesse hospital, no posto de saúde, é claro. Daniele Toledo de Prado, ela inconformada de se tornar vítima de um estupro, ela então não deixou barato. Ela resolveu então partir para a denúncia contra o médico. O médico que abusou sexualmente de Daniele era um estudante de medicina que estava fazendo estágio no posto de saúde, e ele abusou dela no hospital. E após o abuso, o estupro, ele ameaçou ela e disse que se ela fizer uma denúncia contra ele, ela e sua filha jamais serão atendidas no hospital. Mas depois que ela tenha feito essa denúncia, por falta de prova, o médico não foi preso, e Daniele e sua filha perderam o direito de ser atendidos naquele hospital. Para isso, Daniele teve que levar sua filha para o pronto-socorro, onde a sua filha ficou em coma, na verdade. Quando ela foi levada diretamente para o pronto-socorro, ela foi atendida por uma médica chamada Doutora Érica.
Doutora Érica era uma médica que estava trabalhando no hospital, no pronto-socorro, onde a Daniela estava, e a Vitória sofria 3 paradas cardíacas. E na primeira parada cardíaca a Vitória acabou sobrevivendo, e na segunda parada cardíaca ela acabou novamente sobrevivendo de novo pela doutora Vitória, e na terceira parada cardíaca ela acabou falecendo, infelizmente. Doutora Érica então sai do quarto de Vitória, indo em direção a Daniele, puxando ela pelos braços e levando até o quarto de sua filha, acusando ela por ter matado a sua filha Vitória por colocar cocaína na mamadeira. Daniele, sem chance para poder se defender, ela é levada diretamente para a cadeia, é levada diretamente para a delegacia pela polícia, dando voz de prisão, e a polícia então algema a Daniele, levando ela diretamente para a cadeia. Enquanto ela é levada, a doutora Érica xinga ela de assassina, chamando ela de assassina, criando um escândalo no hospital. Quando ela é levada na delegacia, o delegado de polícia faz ela confessar, obriga ela a confessar por que ela matou a criança. E Daniele, sem nenhuma reação, ela tenta falar que não matou a criança, que jamais mataria a própria filha. E o delegado chama ela de mentirosa, de assassina, e a polícia tenta convencer ela a fazer essa confissão agora. Quando o delegado tenta obrigá-la a confessar, várias imprensas de jornais ficam lá de fora da delegacia para saber a morte da menina. E o delegado então fala para a Daniela: é melhor assinar logo o documento de confissão, porque senão vai ficar feio para você. Então Daniela, sem saída nenhuma, ela teve que assinar o documento de confissão, e ela é levada para a cadeia de Pindamonhangaba, que lá ela acabou sendo recebida por umas detentas. Quando Daniela é levada para a cadeia, a policial que trabalha numa cela de Pindamonhangaba dá um conselho para a Dani, dizendo que se ela falar que ela é inocente, ela seria linchada pelas detentas, não acreditando na história dela. Porque é tudo a mesma coisa. Quando uma pessoa que vai para a cadeia, sempre com essa história: ah, eu sou inocente, é tudo a mesma coisa. Então ela aconselha a Daniela a mentir, que foi presa por roubar alguma coisa, por traficar, por roubar, é claro. Não foi presa por matar. Quando Daniela fica na cela, passa a primeira noite na cela com as detentas observam Daniela, e logo elas olham ela e perguntam qual é o seu nome, e ela fala que o nome dela é Daniele Toledo de Prado. As detentas acham que o nome é muito familiar, e logo, quando uma carcereira abandona a cela assim de vigia, as carcereiras ficam sozinhas, e quando elas olham a Daniela, uma delas resolve ligar a televisão e acabam vendo uma notícia da mídia falando: uma mulher chamada Daniele Toledo de Prado foi acusada por ter matado a sua filha colocando cocaína na mamadeira. As detentas ficaram chocadas e descobrem que Daniele Toledo de Prado é aquela mulher que acabou chegando, que foi trazida na mesma cela onde elas estão. Revoltadas, as detentas então resolvem linchar a Daniela, batendo ela, espancando ela totalmente. E eles espancam a Daniela friamente, chamando ela de assassina por ter matado a sua filha colocando cocaína na mamadeira. Daniela, sem chance de defender, ela acaba caindo, e uma das detentas coloca uma caneta Bic do lado direito do ouvido de Daniela e martelando com um sapato para que pudesse fincar a caneta Bic diretamente no tímpano, causando surdez e também causando cegueira do lado direito. Daniela, ela fica em coma, assim, ela fica caída no chão, enquanto as detentas ficam assistindo ela morrer, é claro. Fica sentada assistindo, vendo ela morrer. E quando umas carcereiras acabaram vendo a Daniela caída no chão, em vez de socorrê-la, é claro, ela então resolve arrastar ela, tirando ela da cela, e como se nada tivesse acontecido, e levando diretamente para a cadeia de Tremembé. Quando Daniela é levada para a cadeia de Tremembé, ela não tinha direito aos cuidados médicos,
E aí as outras detentes que ficaram sabendo da notícia conheceram a Daniela e falaram que não queriam cuidar da detenta, porque vão achar que elas que foram culpadas por terem linchado ela. E a carcereira falou: isso não é problema nosso, isso é problema de vocês. E se vocês quiserem dar um jeito nela, é problema de vocês, é a vontade de vocês, segundo a carcereira. E uma das detentas então resolveu ajudar a Daniela, então removendo a caneta de dentro do ouvido dela, e depois resolve cuidar dela. E segundo informação, a detenta que estava ajudando a Daniela, na verdade era uma enfermeira que foi acusada por roubar medicamento no hospital e acabou sendo presa, é claro, e ela está na cadeia por esse crime. E ela então resolveu ajudar a tirar a caneta do ouvido de Daniela. Daniela então é levada por uma cela de Pindamonhangaba, uma cela solitária, onde ela estava sendo tratada por uma carcereira, e a carcereira chama ela pelo sobrenome de Toledo e pelo número, e obrigando ela a comer comida e tomar remédio, é claro. Daniela, com vontade de morrer, não querendo mais viver, achando que a vida dela estava totalmente destruída, ela prefere então esconder um remédio, e aí para ver se ela está tomando. E logo ela ficava escondendo cada remédio. Todo dia que a carcereira aparecia para ver se ela está comendo, ela finge que está tomando remédio, e depois, ao invés de tomar, ela esconde o remédio. E a comida ela jogava diretamente pro vaso, com medo que a comida fosse envenenada, é claro. Ela ficou sabendo da notícia que a Daniela foi linchada na cadeia, por causa da notícia que as detentas acabaram sabendo. E, sinceramente, ela ficou muito chocada e ela foi levada para uma cela de Pindamonhangaba. A jornalista Cristiane Cristina, porque aliás não sei o nome dela, ela achou muito estranha essa história, porque que a mãe foi acusada injustamente pela morte da sua filha. Tá chovendo aqui, pessoal, isso é normal. Da Daniela resolveu pedir ajuda a Cristiane para poder investigar essa história. Cristiane então foi a única que começou a achar meio estranha essa história, porque que a mãe foi acusada por ter matado sua filha com cocaína sem um laudo médico, sem um exame médico. E logo ela resolve então investigar o que está acontecendo, e ela vai diretamente na casa de Daniele, e logo ela acaba achando o medicamento que era usado na Vitória. Cristina resolve então levar esse medicamento para o laboratório para ver se continha drogas no medicamento. Quando o pessoal do laboratório fizeram o exame totalmente, eles descobriram que não tinha droga nenhuma. E eles olharam os exames, diz que não tinha, que a criança não morreu com cocaína, que ela não morreu de overdose, que a morte dela era totalmente misteriosa. E após essa notícia toda, a Cristina ficou muito chocada, então que aquilo lá foi um erro enorme, que essa mulher não deveria estar presa, ela deveria estar solta então. E ela então resolve divulgar essa notícia através do jornal, que a criança não foi morta por cocaína, que ela foi morta por outra doença, é claro, uma doença congenitiva que ela tinha. Após essa notícia ser divulgada, depois desses 37 dias de cadeia, Daniele era totalmente maltratada, assim, era judiada pela carcereira. E eu lembrando bem que depois que ela ter tomado o remédio, ela pegava a carcereira, antes de provar sua inocência, a carcereira obrigou ela a tomar um remédio. E aí, logo quando a carcereira vê Daniele desmaiada na cadeia, ela acaba descobrindo que a Daniele tentou cometer suicídio. O verdadeiro motivo é que Daniele ela tomava 10 aspirinas que estavam escondido debaixo do travesseiro, para depois ela cometer suicídio. Depois que a notícia foi divulgada, a carcereira então resolveu dar um remédio para Daniele, mas antes de dar o medicamento para ela, ela resolveu chamar
a moça através pelo nome de Daniele em vez de Toledo. E até fala que viu a notícia e ficou chocado que ela era inocente. E ela se sentiu muito mal por ter acusado a Daniele também por ela ser assassina da sua filha Vitória. Daniele é libertada da cadeia de Pindamonhangaba e ela é visitada pela avó e também pelos familiares. Eles abraçam a Daniele e depois ela vai diretamente ao cemitério onde estava enterrada a sua filha Vitória, e ela acaba dando flores para a Daniele. Infelizmente a Daniele, ela acabou não tendo uma vida muito boa depois desse ocorrido. Ela teve uma vida totalmente destruída. E durante esses 37 dias ela ficou escrevendo no diário todos os sofrimentos que ela ficou passando, todos os sofrimentos que ela ficou vivendo. O que ela escreveu acabou virando um livro chamado Tristeza em Pó, escrito pela Daniele Toledo. Após sua inocência, Daniele não conseguiu arrumar emprego. Ela ficou convivendo com o filho dela, mas porém ela não conseguia nem arrumar emprego, não conseguiu nem trabalhar, porque algumas pessoas continuam acreditando que ela é a assassina de sua filha e que a mídia e que a imprensa toda está mentindo para poder aliviar a pena da Daniele. Doutora Érica, que é a médica que acusou Daniele, ela até hoje continua não admitindo que a Daniele seja inocente, que tudo isso não passa de uma farsa da mídia. E ela tenta provar para todos que Daniela matou sua filha com cocaína. Ela tenta provar para todo mundo que Daniela é culpada, mas tudo isso foi em vão. Então, e o caso de Daniele do Toledo de Prado foi uma repercussão total, mas acabou chegando uma teoria, porque depois que a Daniela foi estuprada pelo médico, e ela foi denunciada pela médica e foi maltratada pela polícia, pelo delegado, também foi vítima da imprensa e pelas detentas. Com certeza pode ter sido uma grande armação da médica, com certeza. Essa médica e o médico tiveram contato um com o outro. O objetivo desse médico é poder incriminar a Daniele por ter acusado ele, por ter estuprado ela. Que após a denúncia toda, então ele resolveu partir para um plano para incriminar a moça caso ela fosse para um outro hospital, para que bolasse um plano para incriminar a Daniele. E com certeza esse caso desse lance da cocaína pode ter sido um plano armado, é claro, não pode ter sido uma incriminação, mas pode ter sido um plano armado contra a Daniele. E que a doutora Érica, com certeza, ela já sabia que a Daniele era inocente, ela já sabia. E eu aposto que ela, com certeza, ela pode ter armado um plano para poder incriminar a Daniele. E ela, com certeza, ela já sabia disso tudo. E ela não tenho tanta certeza, não estou nem acusando, mas isso é uma teoria, é claro. E posso ter certeza que ela fez isso assim para poder se vingar de Daniele por ter acusado o médico, é claro. E o médico com certeza deve ter pago a Érica para acusar a Daniele, é claro, fazendo ela de bode expiatório. Fez isso por vingança, é claro. Bom, pessoal, esse foi o programa Caso Chocante, o caso de Daniele Toledo de Prado. Vocês acham que aquilo lá foi um crime? Claro, foi um crime premeditado pelo médico, que ele fez tudo isso para incriminar ela. O que você achou desse caso? E o que você achou que a mídia também foi o responsável por tudo isso? Que apesar que a mídia, por ter divulgado essa notícia, com certeza não foi só as detentas que ficaram revoltadas, não foi só as detentas que nessa história ficaram revoltadas, a população toda também ficou revoltada. Como no caso, eu também fiquei revoltado, também depois que eu fiquei sabendo dessa notícia, que ela matou a bebê, é claro, eu também fiquei revoltado, que foi através dessa mídia que divulgou essa notícia toda, fez a gente não pensar duas vezes, é claro, acusando a pessoa pelo crime. Então, pessoal, qual é a sua opinião? Vocês acham que foi tudo armado ou vocês acham que foi uma injustiça? Comente aqui embaixo e dá um clique no sininho. Até o próximo
caso chocante.